É isso daí, irmãos. O desafio da live é fazer a gente entender que no milênio vai ter um templo literal, vai ter sacrifícios pelos pecados literais, sem que isso contradiga a obra do Senhor, sem que isso anule a obra de Cristo. Vocês acham que a gente não tem consciência do que é o sacrifício do Senhor, irmãos? Ou vocês acham que a gente nunca leu Hebreus? A gente leu. Só que quando você passa a visão, quando você lê o profeta Ezequiel, e principalmente vê ali os capítulos do 40 ao 48 e realmente lê, gasta ali, põe os seus olhos em cada verso, você vai entender a linguagem do Espírito Santo, você vai começar a compreender. O Espírito Santo esperava que a gente fizesse isso. E ali você vai ver medidas, detalhes. Você vai ver uma planta de uma casa. O meu pai, ele é engenheiro. Ele é engenheiro agrônomo, ele tem 2 faculdades. E eu lembro que quando ele trabalhava na empresa dele, eu lembro que a gente ia lá, né? Ia eu, minha irmã, e aí ele estendia aquela planta em cima de uma mesa. Era um papel assim, semelhante papel manteiga. E aí você olhava, só via rascunho, só via quadrados, números nos cantos. E aí eu perguntava o que era aquilo, ele falava que era a planta de um determinado lugar que ia ser construído. O Senhor fez a mesma coisa em Ezequiel. Tem uma planta, uma engenharia divina do Senhor, de maneira que é impossível a gente espiritualizar tudo aquilo, ainda que tenha muitas porções espirituais, não é? Lembra, irmão, em Isaías capítulo 2, Isaías tem uma visão que ele disse que nos últimos dias, a casa do Senhor iria se elevar sobre o mais alto de todos os montes e para ela iria fluir todas as nações. Sim. Deus deu para Isaías um pedacinho de uma visão que Deus daria para Daniel mais completa. Aquele monte e aquela casa do Senhor vai ser profetizada com mais detalhes por Ezequiel, mas Deus deu essa visão para Daniel. Aquela pedra que bate nos pés da estátua e se torna um grande monte e enche toda a terra, Isaías viu a partir desse momento, quando a pedra feriu os pés da estátua e tornou um grande monte. Isaías viu esse momento. Ele não viu a estátua, ele não viu nada daqueles detalhes. Então, realmente, vai ter uma casa do Senhor, um templo literal, em cima do monte, para ela fluirão todos os povos. E Ezequiel do 40 a 48 são 8 capítulos que o Senhor vai dar instruções incríveis. E vai ter sim um templo, sacrifício pelos pecados, não da igreja, mas para as nações. E nós vamos explicar o porquê que tem que ter isso e como que isso de maneira nenhuma anularia a obra de Cristo. Pelo contrário, daria mais reverência, faria mais referência. O Cristo estaria mais honrado, e a igreja também, ao contemplarem os sacerdotes rebaixados ministrando isso a favor das nações, com o próprio Cristo presente. E aí, irmãos, são 8 capítulos que a gente não poderia apenas pegar Hebreus 10, verso 1 e resumir tudo aquilo. Em Hebreus 10, verso 1 disse que os sacrifícios que eram feitos na lei, que a lei tinha a sombra das coisas futuras, eles não podem aperfeiçoar a consciência, porque se pudesse aperfeiçoar, teriam parado de ministrar. E lá em Hebreus 10, a partir do 19, diz que não resta mais sacrifício, uma vez que Cristo veio e fez o verdadeiro sacrifício. Aí você pergunta, então por que tem que ter sacrifício no milênio? Porque o sacrifício que o escritor de Hebreus está tratando, o tema é para nós. Nós recebemos a propiciação pelos pecados, pelo verdadeiro sacrifício que é Cristo. As nações que vão restar e vão passar para o milênio, elas não vão estar debaixo dessa propiciação, porque isso foi para a igreja, para os glorificados. As nações elas vão estar debaixo de uma outra dimensão. E é isso que nós vamos falar. E olha só, antes de passar a palavra para o irmão Igor, eu separei aqui nesse papelzinho, não vai ter nada na tela hoje. Semana que vem nós vamos ter bastante coisa na tela. 15 pontos, e eu vou aqui ler para vocês. Eu não separei as medidas, mas se você ler Ezequiel do 40 ao 42, e eu garanto, você faz isso em 15 minutos, o Espírito Santo já vai começar a assinalar, a dar um sinal na sua mente. Olha só, Ezequiel vê um templo edificado sobre o alto monte. Primeira coisa, ele vê um templo, literal. E aí tem um muro, edifício. O Espírito Santo vai falar, isso daqui eu estou falando só as palavras, eu não estou falando as medidas. O templo é todo simétrico, cheio de medidas. Tudo. Vai ter um muro, 2, um edifício,
3. Limiar da porta, detalhes. Não vai falar só de limiares da porta, vai falar de detalhes, de medidas. Detalhes das câmeras. 5. Vestíbulos da porta interior. 6. Os pilares dos vestíbulos, com todas as suas medidas. 7. Porta do lado oriental. 8. Largura da entrada da porta. 9. O espaço em frente das câmeras e as medidas entre elas. 10. A distância entre os pilares. 11. Detalhes de como se fazer as portas, pilares e vestíbulos. Deus fala, vão fazer isso, e deu as medidas. 12. Os detalhes dos pavimentos das portas e medidas. 13. Medidas das portas, câmeras, pilares e janelas que davam para o lado norte e para o lado sul, e o espaço entre um e outro. Cada detalhe, simetria, tudo como eles devem fazer. 14. Mais detalhes sobre essas portas e as suas escadas. Tem detalhes de 7 degraus e 8 degraus. Tem pontos espirituais em alguns pontos disso? Tem, claro que tem. Mas não tem como espiritualizar tudo isso. Como é que eu vou espiritualizar todas essas medidas num templo que o Senhor fala que vai ser construído? Porque ele fala com todas as palavras. Não sei se está no 43 ou no 44, mas ele fala que vai ser construído. E o número 15, medidas e detalhes das mesas para degolação dos holocaustos. Agora, por que vai ter degolação de holocaustos, primícias, sacrifícios, festas, sendo que o escritor de Hebreus disse que isso não poderia aperfeiçoar a mente? Ou Paulo disse que isso seria para nos conduzir a Cristo? Eu já dei essa introdução, vou passar aqui a palavra para o irmão Igor e ele vai destrinchar em cima disso. Agora preste atenção numa coisa, gente. Deus ele trabalha também com uma coisa que a gente até chama que são dispensações, tá? Antes de Cristo houve uma dispensação que foi a dispensação da lei. Então você via ali sacrifícios literais que apontava para algo superior. Isso está lá em Hebreus 10:1, tá? Depois de Cristo, nós temos uma outra dispensação, que é a dispensação da ordem de Melquisedeque, tá? Da ordem de Melquisedeque. Você vai ler lá em Ezequiel, não é a ordem de Melquisedeque fazendo isso. Eu vou até mostrar o texto aqui para vocês como que é isso. É uma outra ordem que está ali. Quando você chega no reino milenar, gente, é uma outra dispensação totalmente diferente da que vivemos hoje. Não vai haver assim novo nascimento. Jesus estará aqui na terra. Ele vai estar ali, as pessoas estarão vendo ele, né? Então é um momento muito diferente da que nós vemos hoje, né? Eu vou mostrar aqui o texto, deixa eu abrir aqui. Isso aqui é o templo, né? Tem gente que acha que é espiritual, né? Deixa eu pegar esse texto aqui, ó. Olha para esse texto, gente, e veja se isso aqui bate com o sacerdócio de Melquisedeque. Isso aqui já é reino milenar. Tá? Isso aqui é reino milenar. No pátio de fora havia uma sala ligada com o portão de dentro. Essa sala dava para o salão que ficava em frente do pátio. Aí eram lavadas as partes dos animais que eram completamente queimados para os sacrifícios. Havia 4 mesas, 2 de cada lado do salão. Nessas mesas matavam os animais que eram oferecidos em sacrifício. Não só os que eram completamente queimados, mas também os que eram oferecidos para tirar pecados ou culpas. Isso aqui é o reino milenar. Está falando de nós? Claro que não, a gente não vai estar mais pecando, não está glorificado, né? Aí ele vai falar aqui sobre as mesas e papapá, sobre a altura e mais detalhes. Aí no final ele vai falar assim, ó. O homem me disse que a sala com frente para o sul era para os sacerdotes que trabalhavam no templo. E a sala com frente para o norte era para os sacerdotes que faziam o serviço do altar. Todos os sacerdotes eram, descendentes de Zadok, que era da tribo de Levi. Só eles tinham direito de entrar na presença do Senhor para servi-lo. Então eu não vou poder entrar na presença do Senhor, Luiz, porque eu não sou descendente de Zadok. E agora? Mais uma vez, gente, se você insistir no discurso de que está anulando o sacrifício de Cristo, de que isso aí não faz parte, né? O sangue de Jesus é que está valendo. Se você seguir nesse discurso, aquele texto que eu li para você de Ezequiel
você não vai conseguir explicar. A não ser que você diga que o reino milenar é simbólico. Aí tudo bem. Se você quiser dizer para mim que o reino milenar é simbólico, é alegórico, aí depois você se vira espiritualizando o texto. Agora, se você entende que aquele reino é literal e que existe um templo, você vai se complicar com aquele texto dali. Mas vai se complicar muito. O importante é o seguinte: nós somos da ordem de Melquisedeque. Então, todas as passagens que você pode mostrar, Hebreus 9, Hebreus 7, Hebreus 10, isso fala para nós. A gente está falando de um sacerdócio que vem depois de nós e que é inferior a nós. Por que é inferior a nós? Porque eles não estão glorificados. Como que você vai explicar simbolicamente que no reino dele as pessoas vão ter que não pode raspar a cabeça, casar com viúva de gente que não é da mesma linhagem? Não tem como você simbolizar isso daí. Simbolizar isso aí é mais ou menos você falar assim, quer ver, ó? Ah, eu não entendi esse texto, é simbólico. Sim. É dizer isso.